O que te contaram? O que te contaram é o seguinte: nós vamos selecionar algumas obras para identificar nela estereótipos que foram usados e que ajudaram a colocar nessa sua cabecinha oca alguns conceitos que você, consequentemente, vai usar no seu RPG. Eu já peguei a imagem do Rick colocando aí como título, porque ele é o estereótipo do cientista louco, que é o homem que tem tanta inteligência que ele passa a fazer com que o mundo se dobre à sua vontade. Mas não é dele que eu irei falar, nem sou eu que falarei primeiro, porque o primeiro tópico sobre estereótipos de hoje são os bárbaros burros, numa cena legalzinha de Star Wars que tá aí. Pois é, né? Já quebrando estereótipo, você esperava ver um Conan aí, ou alguma coisa mais fantasia. E aí a gente vem com Star Wars, o Povo da Areia, que é uma representação barbárica, né? Uma representação de um povo à margem da civilização, eles vivem ali no deserto. Eles mal têm uma linguagem falada ali, né? Quando eles se comunicam é só... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Mexendo a espingarda e falando pra cima, rosnando. Quiçá tem uma linguagem escrita, não existe nenhum aprofundamento muito grande do George Lucas ou de qualquer outro diretor a respeito da tecnologia ou da civilização dos povos da areia, com exceção do Mandaloriano, né? O Mandaloriano não, é o Book of Boba Fett, né? Que ele vai lá e é resgatado pelo povo da areia, vai preso pelo povo da areia, né? E aí tem um pouco mais de avanço em relação a isso, quando se fala da história deles. Então, basicamente, Star Wars reforça ali de que bárbaro é burro, é violento, só serve pra pilhar, matar e destruir, e não tem nada a acrescentar a qualquer outro tipo de civilização dita civilizada. Eu tô positivamente surpreso. Eu nunca tinha pensado realmente em aplicar o estereótipo do bárbaro burro ao povo da areia. Inclusive porque você tem outro povo da areia que tá longe de ser bárbaro burro, né? São os Javas, né? Chama? Jawas. Que fazem a função oposta, né? Eles são, pelo contrário, eles são estupidamente inteligentes. Mas, de fato, o povo da areia tem eu acho que eles são muito mal explorados nesse sentido, talvez, do Star Wars. De dar uma construção melhor pro modelo de funcionamento deles, como é que funciona. Eu acho que é uma coisa meio tribal, né? A gente não tem muito detalhe, assim. Bom, deve ter no material, né, não canônico, ou nos materiais canônicos de livrinho, sei lá. Não sei como é que funciona nesse sentido. HQ, né? No universo expandido, né? No universo expandido, talvez. Mas a gente não sabe nem se eles são humanos ou se ele tem um outro rosto monstruoso por baixo dessa máscara. Às vezes não é nem a máscara, às vezes o rosto dele é esse. Às vezes eles nem existem, né? Mas o canon diz que eles têm um formato, né, por baixo disso daí. Essa máscara os auxilia aí a sobreviver no lugar árido, sem umidade e muito... Como é que fala? Muito perigoso, né? Por causa da areia machuca, né? Silicato manhoso que fica atacando a cutis das pessoas. Ele tem também a questão que em inglês se chama Tusken Riders, né? Então, Tusken de criaturas com presas, né? Com, tipo, Tusk, que é o... Como é que é o nome dele lá? O Leão Marinho. Com aquelas coisas... É presa mesmo, é presa. Então a gente não sabe se por baixo da máscara... Eles, né? Tipo, saqueadores, assim, né? Mas o engraçado é que a máscara deles, na verdade, parece que eles são bebezões com 3 dentes em cima só. Com esse dentinho pequenininho. Que dentinho. Mas é igual o Diglett, que não é o nariz, é uma boca aberta com um dentinho só. Tem essa parada, mas aí, será que isso é verdade? Isso rende um papo de mestre só sobre o Diglett. Tem que acabar o estereótipo do Diglett que não tem boca, cara. Que não tem boca. O cara fortão por baixo, né, da terra. Gosto mais desse. Que é o Agora, pra sul. Antes de concluir aqui o assunto, ou estendê-lo, eu só quero informar que nós já temos o nosso primeiro corte, que é o Jesus imitando o povo da areia, gritando, que vai, com certeza, vai parar lá no TikTok. Mas assim... Mas não tem copyright? Do copyright? Não, tem menos de 3 segundos. Tem menos de 3 segundos. Tá. Tem um outro fator interessante a respeito de Bárbaro Burro. É porque ele não completou uma frase, Marcelo. Ele só começou e parou. Não falei a frase inteira, né? Que ele não vai ser, porque eu acredito que ele não vai ser aprofundado mais na frente, mas é a associação também que se faz com bárbaros com nativos ou povos indígenas. Sim. Pelo mesmo sentido, pelo mesmo motivo. De pessoas iletradas, de pessoas sem cultura, de pessoas... Que a gente depois, quando a gente for aprofundar no bárbaro, a gente vai falar sobre a origem, né, do bárbaro lá na Grécia, que a gente já falou um pouco disso quando a gente falou sobre bárbaros, mas a gente volta aqui a explicar por que os gregos consideravam outros povos que não eram atenienses como bárbaros.
E que depois ficou... É o mesmo motivo pelo qual a gente tem a nomenclatura para vândalos. A lógica, só que com Roma. Só que o Vândalo era um povo, né? O Bárbaro era tudo o resto. Não, sim, exatamente. Mas esse aspecto que a gente vai voltar a falar, não diretamente sobre Bárbaro Burro, mas sobre esse estereótipo assemelhado, nesse caso. Mas eu concordo. Eu acho que tem um problema consistente, e isso é de sistema, né? No D&D, quando você vai ver a apresentação do Bárbaro, ela é feita como uma coisa... O Bárbaro sendo uma coisa selvagem, não civilizada, não sei o quê. O que eu acho meio cagado, assim. Porque o cara, é como se o cara não tivesse nenhuma capacidade de transmissão de cultura, não tivesse culturas orais. Aí você vai ver as subclasses, eles começam a... Pô, tem um Bárbaro lá que usa os espíritos do totem. Tem um Bárbaro que usa os espíritos ancestrais dele. Porra, não é possível que esse cara não tenha uma cultura avançada de transmissão oral e tal. Tipo, não é tem o Bárbaro Bardo lá, o Barbardo lá, que é o Scout. Como é que é? O Barbardo. Barbardo. Que é o cara que é tipo o viking que conta as histórias, né? Conta os poemas lá. Tem um Warcry, uma coisa assim, né? Viking é outro estereótipo de Bárbaro Burro também. E o que Star Wars faz muito, né? Eles surgiram primeiro no episódio 4, né? Uma Nova Esperança, tentando matar o Luke e etc. E etc. Roubar é os robôs. Luke, o etc. é o amigo do Luke que não aparece, sumiu no corte. Roubar o Arthurito e o... o Tripiô. E lá eles colocam assim, eles aparecem violentos, atacando, do nada, e a descrição deles é assim, são povos selvagens que vivem aqui, o povo daria é um povo selvagem que vive aqui atacando as pessoas. E isso se repetiu em outros filmes. No primeiro da segunda trilogia, né, o episódio 1, Ameaça Fantasma, eles aparecem lá atacando os speeders que estão numa corrida, porque sabe-se lá, estão atacando porque são bárbaros, então eles atacam os carros da corrida, e eles só tiveram um alívio na história nesse seriado do Mandaloriano. Ou foi Boba Fett? Foi do Boba Fett. Foi o Boba Fett, que ele vai preso por eles quando ele sai de dentro do bichão lá. E aí mostra que eles têm uma cultura, eles mostram que eles têm toda uma religião, que eles têm todo um modo de vida que, apesar de ser diferente, ele não é primitivo, tanto que eles têm máquinas, né? Eles usam máquinas e tudo mais. Só que a explicação que eles dão é que esse povo aí é o povo original do planeta e que passou por toda a transformação, desde que o planeta era um lugar muito bom até ele ficar essa porcaria de deserto. O Tatooine foi desertificado? Foi. Achava que sempre era assim, porque tem 2 sóis lá. E tem inclusive uma profecia lá que o planeta ia ficar bom de novo. O sertão vai virar mar? O sertão vai virar mar. É igual inverno em Goiânia. É igualzinho. Começa a vir a poeira, né? Calorzão, 2 sóis, um dia esfria. Outro povo barbárico também de Star Wars são os Wookiee, né? Então são representados justamente no primeiro, quando e os Ewoks. O Chewbacca tá jogando o xadrez de robô lá na Millennium Falcon. O Coisa fala, o Han Solo fala assim, não ganha dele não, senão fica bravo. E aí, tipo, acho que ele ganha, ele quebra o negócio lá, tipo, desnecessário. E aí quando eles não vão pra Kashyyyk, mas no universo expandido de jogos, outras coisas, quando eles chegam em Kashyyyk, é um lugar normal, assim, tipo, é meio parecido com a lua de Endor lá, porque é cheio de floresta e tal. Mas os caras, tipo, os Wookiee conversam de boa, assim, eles têm uma socialização maior do que a do Chewbacca, né? Sem falar que o Chewbacca é o engenheiro da nave, né? É ele que conserta a Millennium Falcon quando dá pau. Então, assim, ele pode ser bárbaro, mas burro ele não é. E o lance é que eles são violentos e tudo mais. Tinha só um, cara. Tinha só um, era só um. Não dá pra ser referência, né? Tipo, do Duke, assim, não, cara. O Chewbacca é que é dodói. Então o Chewbacca não não tá fazendo terapia, entendeu? Nossa, porque ele anda com o Han Solo, né? É o Wookiee, tem que tomar cuidado. Não, cara, é normal. Anda com o Harrison Ford o tempo inteiro pra você ver se não fica assim também. Qualquer um, eles quase mandaram ele embora do Indiana Jones, aí você vê, né? Então, assim, Star Wars ele é uma fonte de estereótipos também. É porque eles têm muita coisa pra descrever em pouco tempo, né? Então, eles têm que adotar esse tipo de estratégia pra definir bem alguns perfis. Só que a gente vai falar planeta com um bioma só, né? Porque não vamos fazer um planeta, beleza. Mas aí todo planeta é igual, porque tem planeta que tem a floresta de um planeta, tem floresta do outro planeta, tem cidade de um planeta, cidade do outro. Vamos fazer logo assim. Esse aqui é tudo um deserto só. Que aí a gente sabe. Um deserto tá lá. Eu conheço aquele planeta. Isso aí seria um ótimo estereótipo que ficou faltando, hein, Jesus? Né? Estereótipo de planeta, olha lá. Um planeta todo gelado. Todo gelado. Planeta de pântano gasoso. Pântano gasoso. Então, assim, é uma boa fórmula que eles usaram pra demonstrar as espécies e caracterizar esse tipo de criatura em específico. Bárbaros burros, criaturas totalmente agressivas.
Tem uma pergunta aqui, ó. Uma tribo mais. Peraí. Eu Vamos vejo lá, uma que tribo tá aqui, mais de druida do que de bárbaros. Isso. Tipo, conhecimentos místicos. No caso dos Tusken Raiders, eu não sei não, cara. Será? É o que o Vermelho falou, isso é mostrado mais no Book of Boba Fett do que no resto. No resto ele é burrão desse ataca o que tá passando, ataca o que tá vivo. Aí no Book of Boba Fett rola toda a mística lá, a religião deles, etc. Eles mostram. Tem livros suplementares também que mostram isso, né? Mas eles, mesmo assim, novamente, aí você entra no mesmo critério do bárbaro do D&D. Que é, tipo, ele tem os conhecimentos místicos, ele sabe como viver na floresta, ele só não conjura magia. Os Tusken Raiders podem ter todo o conhecimento místico, tem um cara que é sacerdote, não sei o quê, mas 90% das vezes, quando eles aparecem lá, eles estão aparecendo com um pedaço de pau na mão, uma arma, e causando destruição. Então, assim, eles agem de maneira barbárica. O chat aqui, o chat pega fogo, né? Você não tá, não tô vendo ao vivo. Aí nós já estamos falando sobre... O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando no chat também. Aí tem esse aqui, ó. O Otávio. Tinha que ser quem? Otávio. O Otávio fala assim, ó. Vocês são muito nerds, meu Deus. Eu só lembro dos nomes. Não tenho a mínima lembrança de como eram os planetas. Aí você pensa, pô, ele chamou a gente de nerd, né? No sentido depreciativo. Aí a Minigueixa, que eu não vou falar quem é, mas... As pessoas que acompanham o canal sabem. Coloca assim, jura? Cínica? Jura? Só agora que você percebeu. Mas olha só, você lembrar planeta de Star Wars é meio básico. É meio básico. Pelo Tipo menos assim, pelo é uma menos os aventura principais, espacial, porra. Entendeu? É tipo lembrar, é tipo saber nome de cidade do Senhor dos Anéis. É por onde os caras passam. Velho. Você não sabe o nome das cidades de Tatooine. Mas Tatooine você sabe. Tem areia, tem um monte de areia lá, tá aí, ó. Tatooine. Tipo, como assim vocês decoraram o nome de Alderan, porra? Alderan, né? Mas que Alderan tem que viver nos nossos corações, né, agora. Não se lembra. Eu não sei o que vocês estão falando, cara. Você tem muito filme pra assistir. Em memória de Alderan. Em memória de Alderan, boa Mas é porque falta muito midichlorian no Otávio, então ele tá... o Otávio é assim, cara. Que curso que o Otávio faz mesmo? Engenharia. O Ido toca a volta de Clórias, Luiz. A de computadores. Agora eu sei porque quem não lembra do resto. Fascinado com a pessoa que faz um curso desse e fala que a gente seja muito nerd. O hard drive dele já tá quase todo ocupado, coitado. Aí não cabe nome dessas coisas, não. Eu entendo ele. Então, assim, vamos pra próxima. Esse é o primeiro estereótipo, tá? A ideia é a gente mostrar de onde surgiram ou algumas obras que reforçam esse estereótipo, tá? A próxima que nós vamos citar aqui, Senhor dos Anéis e o Mago Velho, né? Os Magos Velhos do Senhor dos Anéis. Bom, o RPG, ele surgiu de uma dinâmica de tabuleiro, né? De wargame. E quem fez, assim, deu aquela inspirada, se não copiou, se inspirou muito naquele cenário do Tolkien, Senhor dos Anéis. E lá você tem as classes, né? Você tem o Ranger, você tem o Guerreiro, você tem o Elfo, você tem um Anão. Mas Anão não é classe, Elfo não é classe. Cara... No primeiro D&D você não tinha um anão guerreiro, anão era anão, elfo era elfo. Então você tinha o guerreiro, você tinha o patrulheiro, você tinha o anão, você tinha o elfo, você tinha o ladino e você tinha o mago e o clérigo. Então o mago, ele tem essa figura do homem sábio, o velho barbudo que solta magias. E no Senhor dos Anéis ainda é bem marcante, porque magos são só 5, eu acho, né? São só 5 magos, são 2 azuis, o marrom, o cinza e o branco, se não me engano. E tudo gira em torno deles, porque eles são detentores da magia direta, a magia aplicada, que não são elfos, né? Então são com eles, às vezes ficam com eles. E o Senhor dos Anéis foca muito nisso. Tudo depende muito do Gandalf. O Gandalf é o cara que ou ele tá ali ou as coisas meio que saem do eixo. É o Deus Ex Machina do Tolkien. É o Deus Ex Machina. Qual caminho vão seguir? É ali, eu lembrei, é lá, ó. Pá! Pô, vou fazer um negócio aqui. Pô, apareceu o Balrog. Não, vou ter que enfrentar ele. Ele é nível muito acima do nosso. Meu Deus. Não, peraí que eu sou um Maiar aqui. Nós vamos dar um jeito nisso agora. Vamos maiar eles. Né? Vamos maiar eles aqui. Então, assim, o Senhor dos Anéis trabalha muito nisso, tudo dependendo dele. E ele seria um personagem como os outros, se não fosse a sabedoria dele. E pior, o Gandalf, ele é muito mais poderoso do que qualquer um da Sociedade do Anel, daqueles 9 aventureiros que vão. Só que ele só usa o poder estritamente nivelado à dificuldade que eles estão sofrendo. Então ele podia chamar assim uma águia lá no início, botar o Legolas e o Frodo lá em cima, eles voar lá na Montanha da Perdição e o Legolas jogar uma flecha com esse anel lá dentro da montanha. Podia. Só que aí não ia chamar Senhor dos Anéis com quase 400 páginas. Ia chamar assim, a Destruição do Anel, ia ter 3 páginas. Então, por isso que ele fez essa montagem. Mas o estereótipo foi criado, o estereótipo foi seguido e o estereótipo baseou todo o primeiro sistema de D&D. Tudo isso que você vê hoje
tudo que você vê hoje saiu desse cara aí que tá na tela, dele e dos companheiros magos dele. E a partir dessa história, todas as outras de fantasias e fábulas que tem essa visão europeizada, né? Joga o mago pra esse tipo de situação. E o Tolkien também não tirou isso do nada, não. Ele tirou o Gandalf do... Putz, como é que eu esqueço o nome do cara? Merlin. Tirou o Gandalf do Merlin, que é o velho barbudo que é sábio. Que tirou isso tudo dos arquétipos de sempre, que a gente já falou. Inclusive, vou até anotar aqui, ó, que a gente falou sobre a jornada do herói, que fala sobre arquétipos. Então ele só reforça ainda mais esse conceito. E, logicamente, a partir daí foi incorporado em todos os sistemas baseados em D&D e, logicamente, em todos aqueles que se inspiram na obra tolkiana. Eu acho que, igual você já citou aí, a obra tolkiana por si só é muito inspirada nas crônicas britânicas, né? Sim. E aí, tanto a questão do próprio Gandalf ser uma alegoria do Merlin, quanto o Sauron lá e o povo do mal ser uma alegoria lá também das trevas lá que o Rei Arthur luta contra, Morgana das Fadas e toda aquela questão que envolve eles lá. Então tudo tem um pouco... O Tolkien por si só é britânico, né? Então já mamou nisso aí durante muito tempo. Aí na Primeira Guerra a gente fazer foi escrever história baseada nos amigos escandinavos dele. E aí ele puxou um pouquinho ali de Eda. Pensei que tinha puxado um pouquinho, né? Porque ele gostava. Puxou o cachimbo, né? A erva do elfo lá no cachimbo. E aí trouxe anão e elfo pra poder dar uma dinamizada nas raças. E fez um mini britânico, né? Que é o Hobbit, no caso. Tem uma psicanálise aí pro Tolkien fazer sobre por que ele, como britânico, representou os britânicos como baixinhos de pé peludo que tomam 2 cafés da manhã e gostam de ficar quietos em casa. Né? Preguiçosos. Mas assim... Que bom que o Vermelho alertou pras pessoas que é o Gandalf, tá? Porque podia ter gente achando, nossa, mas tá estranha essa imagem do Dumbledore. Nossa. Velho mago mentor por velho mago mentor, tá aí o Dumbledore em 3 versões diferentes no cinema. Pra servir de inspiração pro pessoal, né? Eu acho que, assim, é um pouco do que o Sons of Skyrim falou ali, e a gente falou quando a gente falou de Monomito também. Né? O estereótipo é o arquétipo do velho mentor. Ele vai estar presente. O mago, né? Ele vai estar presente. E é conveniente que em aventuras de fantasia ele seja representado por um mago, justamente porque o mentor tem como função dar ao herói a capacidade, né? Dar a ele condições de enfrentar os desafios que virem. Então, em casos em que você tenha fantasia medieval em que haja magia, faz sentido que ele seja um mago, faz sentido que ele tenha algum controle ou conhecimento dessa parte do universo. Tem essa questão também que eu comentaram no chat sobre tem que ser velho porque mago jovem é esquisito. Porque ele parte da premissa, passou a vida inteira estudando, né? Porque magia não é uma coisa simples. Aí, a menos que ele seja um elfo que ele tenha juventude eterna, ele vai ser sempre um cara velho, porque ele passou ali 90 anos estudando pra poder conseguir fazer alguma coisa e falar assim, beleza, agora eu me formei. Não é igual no Harry Potter, que 11 anos tá resolvido. Isso tá enfrentando dementador, né? Isso aí é uma das coisas que eu ia falar agora, mas que eu particularmente não sou muito fã. Eu entendo, mas eu olho assim, tem um carinha de 16 anos com espada, tem um outro com 19 anos com machado, tem uma moça de 16 anos com bastão e tem um velho de 80 anos de nível 1 ali. Eu falei, caraca, cara, você não fez nada na sua vida não, parceiro. Porque não, mas a gente fala dele velho, ele já tá formado, ele já tá em nível alto já. A dinâmica de regra, ela impõe o seguinte, se você se aventura, mata 2 guaxinim, pisa no rabo de um porco e escapa de um cachorro, você passa de nível, cara. Ou seja, né? 80 anos na cara aí, tu não jogou 3 míssil mágico, pô. Que é isso? O Gandalf mesmo só faz cantrip, né? Só fez taumaturgia ali no filme todo. Mas é que o Gandalf, a noia dele é outra, né? Eu acho que o Shall Not Pass é um pouquinho mais elevado, hein? Pois é. Para o Prog na peita ali, né? Ele só derrubou o chão da ponte que já tava meio quebradiço já. O cara tomou a chicotada do fogo do inferno ali, meu amigo. Suave. Não, e outra coisa, você lembra que quando ele volta ele ainda enfrenta umas aparições ainda? Quando ele volta ele enfrenta as aparições ainda, antes de virar o Gandalf branco.
Sim. Lá embaixo, no inferno? Não, quando ele sai lá em cima. Quando ele vai chegando. Ele tem que sair da montanha, né? Quando ele sai da montanha, ele enfrenta as aparições lá fora, que já tava esperando ele, ou seja, ele só fez um short rest. Não, e o interessante é o seguinte, as aparições estavam esperando ele, ou seja, sabia que o Balrog não dava conta. Não ia aguentar, nem ia aguentar, precisava de uns dois, tinha que fazer fila. Eu vou esperar o Balrog dar uma amassada nele que a gente pega o resto. Né? Tem aquele meme do incenso, né? O incenso espantando os fantasmas da casa, depois eu vou achar e passar pra vocês. Se der certo, eu coloco aqui na transmissão pra vocês verem também. Vou colocar até aqui, ó, 22,58, o meme do incenso, em homenagem ao Tolkien, que era chegado na erva dos hobbits. Tanto que ele fala, a elfa lá fala, né? Aquela erva dos hobbits está atrapalhando sua visão, Gandalf. Por que quando ele vai falar que o necromante tá aparecendo, né? E aí a galera não acredita nele. Você tá fumando muito aquele negócio. Pedrinha de cidade de anão. E o Radagast, coitado. Tá aquele come com farinha. Por esse critério aí, o coitado do Radagast nunca voltou. Radagast é quem planta. Porque ele é ligado às árvores, tá? Ele é Olha, doido, ele é ligado às árvores. Aí uma gíria que a polícia devia usar, hein? Ó, prendemos 2 Radagast aqui. Policiais nerds deixam um papo de mestre. Pode ser. Diga pros seus amigos aí. Bora seguir. Mais uma obra que taca estereótipo na galera. A Ordem do Palito. A Ordem do Palito. Quem não conhece a Ordem do Palito tá errado. Tá errado. Deve corrigir esse erro quanto antes. Mas vai levar um tempo. Assim como quem não conhece One Piece vai levar um tempo pra ler todos os mangás e eu assistir todos os 1000 episódios de anime. Porque a Ordem do Palito é um quadrinho que começou um quadrinho da internet que começou em 2003. Ou seja, ele está completando 20 anos esse ano. Né? Pra você ter uma ideia, ele narra a história de um grupo. Você tá vendo aí na imagem o grupo original, como um grupo de D&D. E só de você olhar a imagem, você consegue identificar mais ou menos o que cada um faz. Provando que ele trabalha com estereótipos. Então, à frente você tem o líder, que é o guerreiro, que tá carregando uma espada gigante, que é o Roy. Aí você tem o Durkon, que é o anão clérigo atrás. A Ladino, que eu não lembro o nome agora da personagem, porque ela ficou meio apagada nos últimos anos. O Elan, que é o Bard. O Varzuvius, eu acho. Que é o acho que é Varzuvius, que é o Mago Elfo. E o Belker, que é um Ranger Halfling. E, cara, a primeira história, pra você ter uma ideia, é uma adaptação deles. Conta a história deles adaptando a ficha do 3.0 pro 3.5. Ou seja, daí você tira de quando é o bagulho. Nossa, parece que estou mais estável. E o Belker tá empolgado. Ele, tantos anos jogando com essa bosta desse personagem. E aí a única coisa que acontece é a arma dele cai. E diminui, fica menor, né? Ele não pode usar 2 armas médias mais nas duas. Só 2 pequenas. Depois eu posso usar chainmail, né? Exatamente. Ele, agora eu posso ficar mais estável, porque o Bardo pode usar a armadura média. Então, assim, hoje tá no episódio 1290. E a progressão da história foi exatamente igual num D&D da vida. Porque as primeiras histórias são eles enfrentando o Goblin, enfrentando o Ogro, andando na dungeon. E agora o arco tá, basicamente, eles estão tentando evitar o fim do mundo, lidando com um monstro que os deuses não conseguem lidar. É esse patamar de história que tá nesse momento. É bem a progressão que a gente comentou esses dias no grupo lá, né? Primeira aventura, você resgata gatinhos da árvore. Na aventura 40, você tá matando deuses. Tá matando deuses, exatamente. Nessa altura é o que eles estão fazendo mesmo. Eles estão matando a criatura divina que os deuses não sabem como lidar. Por que eu quis citar a Ordem do Palito? Porque eu acho que tem 2 coisas interessantes do ponto de vista de estereótipo. O primeiro é que os personagens são estereotípicos. Tá? Então, assim, o clérigo anão é um anão e ele tem um sotaque incompreensível. Inclusive, é escrito. Então, você lê o balão, às vezes você fica, caralho, o que ele tá tentando falar? Assim, você pega pelo contexto que ele tá falando. E ele segue um deus nórdico, ele segue Thor no panteão deles lá. A Ladina rouba do grupo sempre que pode. Sempre que o pessoal se vacila, ela sai com mais loot que o normal. O Bard é burro. O Mago Elfo é pedante, enfim. Por outro lado, como ele ironiza muito do sistema de D&D, é legal porque ele brinca muito com a quebra dos estereótipos em alguns pontos. Então, assim, o guerreiro, que é o líder, ele é um guerreiro que tem... O maior atributo dele é inteligência. O maior atributo da ficha. E aí ele tem uma história de que ele é de uma família de magos, e todo mundo era mago, e ele era inteligente, mas ele resolveu seguir a carreira de guerreiro, e a família dele trata ele como se ele fosse um bárbaro burro, porque ele escolheu o caminho da espada e não o caminho da magia. Mas isso faz com que ele seja um combatente que manja de tática, ele estudou na escola de guerreiros, ele tem treinamento, que é aquilo que a gente falou lá no nosso papo de mestre sobre combatentes, sobre como o guerreiro tem essa função de ser um líder e tudo mais. Mas se você quer ler, você vai ver que eles vão trabalhar com estereótipos, então eles vão sacanear os paladinos, que são bitolados das ideias, que seguem códigos muito restritos, eles vão sacanear mecânicas do jogo. Então logo no começo tem o Elan,
dando inspiração pro guerreiro blefar com o ogro. Tocando a musiquinha falando blefe, blefe, blefe para o ogro estúpido. E aí o ogro ouve ele falando isso, fica puto e vai bater neles. Então, assim, tem muita piada sobre como a forma como o D&D trabalha com esses clichês, esses estereótipos, estão circulando aí há décadas. Então, assim, é legal, eu dou muita risada, tem muita coisa boa. Talvez você realmente precise começar a ler do começo, porque se você tentar pegar no meio, elas vão ficando menos sketch, porque às vezes, assim, uma historinha tava vagamente vinculada à próxima. Então, assim, era quase que cada página era uma piada em si só. E aí depois a coisa resolveu encaminhar como se fosse uma campanha mesmo. Então, assim, é uma história longa, detalhada e tal. São uns 4 ou 5 arcos diferentes que vão evoluindo uns com os outros. Então, se você quiser ver, eu recomendo bastante. Eu gosto da estereotipagem dos monstros, principalmente. Que é fantástico, igual você falou, né? Engane, o ogro estúpido. Então, assim, ele é cheio dessas jogadinhas, principalmente com orc, com goblin, esses bichos mais básicos. Eles fazem muito isso daí. É que ele fala quando em determinado momento tem 2 goblins conversando, ele fala, não, a gente tá aqui, a gente tem esse anel especial aqui, mas a gente só serve pra morrer e dar o anel esse anel mágico pra quem pegar a gente. Vamos e ele fala também... Vamos fugir antes que eles matem a gente e peguem esse anel poderoso que a gente não vai usar contra eles. E eles têm também a questão de se o NPC não tem nome, é que ele foi feito pra morrer, né? Exatamente. Tem muito isso. Não, e tem várias brincadeiras com essa coisa do NPC vender o item, por que ele venderia esse item, tem umas coisas bem nessa linha, assim. E eu gosto muito deles trabalharem com os estereótipos das classes também. Então, assim, tem uma ordem de paladinos que é fundamental e toda oportunidade que tem, alguém zoa os caras porque os caras fazem merda. Porque eles são bitolados, porque eles seguem aquele código, por causa de um monte de problema acontece por causa disso. Então, assim, tem muita coisa interessante de mostrar justamente os defeitos que esses estereótipos trazem se você se basear exclusivamente neles. Né? Se você não compor uma história ao redor deles e não apenas em cima deles. Estão falando aqui no chat, né? Estão perguntando se o grupo que inspirou aí as histórias ainda joga junto. Eu falei que eu não sei. Mas o que eu sei é que tem um filme chamado The Gamers, que deve ser assistido por todo RPGista, que é um filme que mostra uma sessão de RPG, que é excelente. Não confundir com aquele do Tom Hanks. Por favor. Por favor.